Muito bom dia, ouvinte. Produzido nos estúdios da Web Rádio Meimei, Momento Espírita também está sendo transmitido pela Web Rádio Nova Alternativa e pela FM Nova Alternativa. São 11 horas e 24 minutos em Garça. Hoje é domingo, 7 de dezembro, primavera de 2025. Agradecemos a sua audiência, nossos cumprimentos a você e a todos que nos assistem. Você assiste Saúde, Espiritualidade e Você, Momento Espírita e Perspectiva com imagem e áudio no aplicativo da Rádio Meimei, no YouTube, no Facebook, com celular ou Smart TV. Temas desta edição: qual é o verdadeiro papel da religião no mundo? Violência reflete inconformismo e revolta. Como funciona o passe aplicado no Centro Espírita? Por que os discípulos de Jesus não jejuavam e nem eram batizados? Jovem enfermeira deixa carta antes de morrer. A difícil arte de conviver entre pessoas diferentes. Lar Meimei prepara o tradicional bazar de Natal. Você participa de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários por WhatsApp para o número o DDD 14 e o telefone é o 981051535. E atenção para o livro que vamos sortear logo mais em nosso programa. As Irmãs Sol, romance do Espírito Antônio Carlos, recebido pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, editora Petit. Se você quer participar do sorteio, mande o WhatsApp agora mesmo para o número DDD 14 e o telefone 981051535, dizendo que quer ganhar o livro. Equipe desta edição: sonoplastia e assistência técnica Leandro Carvalho e Augusto Tavares. O Cláudio atende os ouvintes. A apresentação é de Giuliana e Luiz Eduardo. Momento Espírita. Um tempo de paz. A maior qualidade das religiões é seu ensinamento moral. É estimular a prática do bem, o amor ao próximo, como caminho para Deus. O maior defeito das religiões, no entanto, é querer ser dona exclusiva da verdade, vendo com maus olhos e condenando aqueles que não seguem seu caminho. A virtude do religioso é fazer todo o bem ao seu alcance e sempre com o máximo de prazer, sem subestimar ou desprezar ninguém. O maior defeito do religioso é pensar que Deus só existe para ele e para os que pensam como ele, e desse modo pretender converter todo mundo à sua maneira de pensar. Deus, como diz o filósofo, é Deus da plenitude e não da monotonia. É Deus dos diferentes e não dos iguais. Veja que tudo na natureza obedece ao princípio da diversidade, pois é através da diversidade que Deus cria a verdadeira harmonia, a expressão suprema da beleza. Infinitos são os caminhos que levam a Deus, mas o homem, na sua estreiteza de compreensão, para não dizer no seu egoísmo e no seu orgulho, muitas vezes acha que o caminho para Deus é somente o seu. Tola pretensão. Jesus, que combateu a hipocrisia dos fariseus, os mais religiosos de seu tempo, exaltou o amor do samaritano, o herege, por excelência, valorizando não a religião em si, mas o sentimento que vai no coração do homem, independente de sua forma de crer. Quando o fariseu e o publicano foram ao templo orar, Jesus aprovou a sinceridade do publicano, que não era religioso, e desaprovou a atitude do fariseu, que pretendia ter a proteção exclusiva de Deus. Conta-se que um grande mestre do Oriente estava certa vez reunido com os discípulos, quando um homem agoniado se aproximou. "Existe Deus?" perguntou. "Existe", respondeu o mestre. Mais tarde, aproximou-se outro homem. "Existe Deus?" quis saber. "Não, não existe", respondeu. No final do dia, um terceiro homem veio ao mestre e formulou a mesma pergunta. "Mestre, existe Deus?" perguntou. "Você terá de decidir", respondeu o mestre. Um de seus discípulos, que presenciara a cena, logo questionou. "Mestre,
Que absurdo! Como o senhor dá respostas tão diferentes a uma pergunta? Porque são pessoas diferentes, respondeu ele. E cada uma dessas pessoas se aproximará de Deus à sua maneira. Uma através da certeza, outra através da negação e a outra através da dúvida. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Pergunta que continua no ar. Já não sei para onde estamos caminhando, questiona um ouvinte indignado. Por que será que o mundo continua tão violento? Não é falta de Deus na vida das pessoas? Com certeza, o que falta para as pessoas é o sentimento de humanidade, que deveria nortear a nossa vida. A grande maioria diz ter religião, mas para que serve a religião? Perguntamos. Essa maioria acredita que a religião existe para salvar suas almas do inferno e enviá-las para o céu. Elas estão mais preocupadas com outra vida do que com esta. Acreditam que basta ter uma religião, participar de seus cultos e celebrações, pagar o dízimo, fazer o jejum e tudo estará resolvido. Não é isso que o Espiritismo entende por religião. Como não era isso que Jesus esperava dos religiosos de seu tempo ao criticar ostensivamente os fanáticos fariseus devotados fiéis do judaísmo. O que pode estar acontecendo com tanta gente com o nervo à flor da pele, com tantos desentendimentos e tanta violência, é de fato um afastamento do conceito de Deus. Uma espécie de descrença que leva as pessoas a manifestar seus impulsos primitivos. Falta Deus em nossa vida, falta Deus em nossas relações e falta as religiões estimularem mais seus fiéis a praticar o bem, como o que Jesus ensinou no Sermão da Montanha. Volte lá no Evangelho. Leia os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, porque ali estão os princípios fundamentais da moral ensinada por Jesus. A melhor prece é a que parte de um coração sincero, que acredita na presença de Deus em sua vida e só deseja o bem para seu próximo, não importa quem seja esse próximo. A pior condição humana, segundo Meimei, é perder a fé em Deus e continuar vivendo. Porque sem Deus não há esperança, não há segurança, não há futuro. E a pessoa, caindo no desespero, acaba fazendo o que não deveria. A violência nasce do espírito descrente e rebelde, que não acredita no amor e que se deixa arrastar pelos impulsos primitivos de suas raízes animais, que herdamos de nossos ancestrais mais distantes. André Luiz, no livro No Mundo Maior, explica que nós, humanos, além do cérebro primitivo, próprios dos instintos, do cérebro intermediário, que é a sede da razão, temos o cérebro superior, que precisamos desenvolver com ideias e sentimento de fraternidade, capazes de nos indicar o rumo das maiores aquisições espirituais. Mas só vamos estimular essa parte superior do cérebro se nos dedicarmos ao bem, se procurarmos ter uma vida reta, pautada nos bons princípios, cultivando bons sentimentos que dignificam a vida. Isso não vai acontecer por acaso, naturalmente. É preciso que nos esforcemos para isso. E é preciso que os líderes religiosos se conscientizem da necessidade de estimular seus seguidores a vivenciarem o bem no dia a dia de suas vidas. Enquanto não se conscientizarem dessa necessidade, continuaremos vivendo num mundo de desentendimento, de intrigas e violência como esse que estamos conhecendo agora. E atenção para o livro que vamos sortear logo mais em nosso programa. As Irmãs Sol, romance do Espírito Antônio Carlos, recebido pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, da editora Petit. Se você quer participar do sorteio, ainda dá tempo. Mande um WhatsApp agora mesmo para o DDD 14 e o telefone 981051535, dizendo que quer ganhar o livro.
fomos buscar em nossos arquivos uma questão referente ao passe, frequentemente levantada pelos ouvintes. A pergunta que fazemos é a seguinte: o que é a energia do passe e de onde ela vem? O passe pode curar? Todo passe implica num tratamento, que é um caminho para a cura. O passe espírita nada mais é do que uma transfusão de fluidos, uma matéria imponderável e invisível aos olhos humanos, tirada da natureza. O que chamamos fluido é mais que uma energia. É uma matéria sutil provinda da natureza e também existe no ser humano, que tem ação decisiva no equilíbrio físico e psíquico. Portanto, eles provêm de 3 fontes principais. Primeira, do médium que aplica o passe. Segundo, dos espíritos que o assistem. E terceiro, da natureza ou do ambiente natural próximo. O pesquisador francês Charles Richet, primeiro prêmio Nobel de Medicina em 1913, estudando médiuns, descobriu o que ele chamou de ectoplasma, uma substância que se materializa e se torna visível nas sessões mediúnicas de efeitos físicos. Essa substância, geralmente invisível no seu estado natural, é muito sensível ao nosso pensamento. Só para você fazer uma ideia, nosso pensamento não tem nenhuma ação sobre um gás, mas tem sobre essa substância. E é com ela que o pensamento de um médium trabalha, de forma imperceptível para nós. O que ela oferece ao paciente que está recebendo o passe são recursos provenientes do próprio médium e que são úteis naquele momento, dependendo das necessidades de cada um. Desse modo, não é difícil concluir que, na aplicação do passe, o médium despende recursos próprios, razão pela qual é necessário que ele esteja bem de saúde e com muita vontade de ajudar pessoas necessitadas. No entanto, não é só do médium que vêm os fluidos terapêuticos que vão ajudar o paciente. Eles vêm também dos bons espíritos, assim como da natureza. Quando falamos da natureza, estamos nos referindo a minerais, vegetais e animais próximos, que também podem ser fontes de recursos terapêuticos próprios e que durante o passe podem ser acionados pelo pensamento do médium e pela ação dos espíritos que cooperam com esse serviço de assistência. Os espíritos não possuem ectoplasma, só os humanos. Mas os espíritos que se ocupam do passe são fontes de outros recursos que podem suprir as deficiências do médium no socorro ao encarnado. Esses espíritos, por estarem numa condição espiritual mais elevada que a nossa, podem liberar com mais facilidade seus próprios recursos magnéticos, desde que o médium e o paciente saibam contribuir para isso. Logo, a participação de quem vai ao centro receber o passe é ativa. É por meio de seu bom pensamento que ela vai oferecer as condições de receptividade, com fé e com humildade. Em resumo, podemos afirmar que os recursos terapêuticos utilizados no passe provêm, em primeiro lugar, do médium, depois dos espíritos e da natureza. Mas não podemos esquecer que durante uma reunião de pessoas no centro espírita para receber o passe, muitos dos presentes que se colocam na condição de receber também estão ajudando no passe, mesmo que não tenham consciência disso. O bom sentimento que a prece lhes faculta facilita a liberação de ectoplasma por parte de pessoas presentes que já estão na condição de doar. Desse modo, aqueles que estão em condições sempre participam da assistência espiritual, tanto dos presentes como daqueles que estão à distância e para quem a prece também é dirigida. Vamos para a última questão. Preste atenção nesta pergunta. Gostaria de uma explicação de 2 falas de Jesus. A primeira é a seguinte: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Noutra ocasião, porém, conta-se que os discípulos de João jejuavam e os de Jesus não. A pergunta é a seguinte: como é que Jesus manda jejuar se seus próprios discípulos não jejuavam?
são duas situações diferentes. No Sermão da Montanha, ele falava ao povo que era judeu e que, portanto, tinha no jejum uma de suas obrigações religiosas. Nesse caso, Jesus, que respeitava todas as formas de crer, quis mostrar que religião não deve ser só na aparência. Havia pessoas que, para mostrar que jejuavam, desfiguravam seu rosto. Mas para Jesus isso não é religião, porque a verdadeira união com Deus se faz no coração, com autenticidade, sem que ninguém para isso precise ficar sabendo. No entanto, como hoje, havia os que tinham na religião apenas o verniz. Preocupavam-se mais em aparecer do que propriamente em amar a Deus e ao próximo. Jesus, porém, já não participava mais do ritual religioso, nem seus discípulos. Para ele, o verdadeiro sacrifício não é castigar o corpo, mas amar o próximo. Todas as vezes que foi ao templo, ele ficou de fora. O que ensinava agora não era mais a parte ritualística da religião, os cerimoniais, as liturgias, as celebrações, as penitências, mas a parte moral, a mais importante. E essa parte moral deveria abranger todas as religiões e todos os modos de adorar a Deus, tanto dos fariseus, saduceus e levitas que participavam das cerimônias do templo, quanto dos samaritanos que não iam ao templo. Jesus não fazia acepção de crença, mas ensinava conduta, atitudes, caráter. Portanto, o que valia não era frequentar o templo ou mostrar que se fazia um jejum ou qualquer outro tipo de penitência, mas sim aprimorar o sentimento e tratar bem as pessoas. Por isso seus discípulos não jejuavam, ou pelo menos não usavam o jejum como uma bandeira religiosa ou como uma forma de se aproximar de Deus. Eles estavam interessados em pregar sua doutrina de fraternidade, fazendo o bem e concitando outros a seguir o mesmo caminho. Na religião de Jesus não havia mais lugar para os cerimoniais pomposos, mas apenas e tão somente a necessidade da prática do bem e da oração, como caminho mais próximo para Deus. Conclusão. A religião de Jesus era toda espiritual e por isso livre de qualquer forma exterior de adoração, embora ele respeitasse todas as formas de adoração adotadas pelas diversas religiões. E atenção para o livro que vamos sortear logo mais em nosso programa, As Irmãs Sol, romance do espírito Antônio Carlos, recebido pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, editora Petit. Se você quer ganhar esse livro, mande um WhatsApp agora mesmo para o número 14 981 05 1535, dizendo que quer ganhar o livro. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. No mês de dezembro, o Clube do Livro Espírita estará entregando aos seus associados o livro Na Escola da Vida, Lições Espirituais para o Bem Viver, de José Carlos de Luca, editora Intelitera. Com a sensibilidade que lhe é própria, o autor nos convida a enxergar a existência sob a ótica da espiritualidade, ajudando-nos a compreender quem somos, qual é a nossa missão neste plano,
como lidar com os desafios da vida do dia a dia e para onde seguimos ao concluirmos essa escola da qual fomos matriculados por Deus. E como brinde, os associados receberão também o livro O Anjo Silencioso, adaptação de um conto de Eurípides Barçanufo por Rita Folker, editora M. Para receber o livro e um brinde desse mês, basta você se associar ao clube por apenas R$ 27,00 por mês, ligando ou passando um WhatsApp para Sônia Marra no 14 996 69 5008, repetindo 14 996 69 5008, ou enviando um e-mail para o seguinte endereço: clubedoLivro@caminhodedamasco.org, dando nome e endereço de entrega. As atividades de evangelização infanto-juvenil acontecem domingo a partir das 9h45 no Lar Meimei. Às 10 horas temos a reunião dos jovens para discussão de temas atuais à luz da doutrina e uma roda de conversa de adultos sobre a doutrina espírita. O brechó do Lar Meimei abre toda sexta-feira a partir das 13 horas, com a entrada pela rua 7 de setembro. No Caminho de Damasco, temos grupos de estudo às segundas, quintas e sextas-feiras às 20 horas, abertos ao público. Você pode participar. Na segunda, sobre o Livro dos Espíritos. Na quinta, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Na sexta, leitura e comentários das obras de André Luiz. Atualmente estamos lendo o livro Libertação, sempre às 20 horas para quem quiser participar. O grupo de estudos das terças-feiras, leitura do livro Paulo Estevão, autoria de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, encontra-se em recesso neste mês de dezembro, com previsão de retorno para janeiro. No site do Centro Espírita Caminho de Damasco, você vai obter uma série de informações sobre o centro e sobre o Espiritismo. Acessando o link www.caminhodedamasco.org, você vai encontrar todo um material informativo sobre o centro e suas atividades. No menu, você encontrará, entre outras matérias, as gravações das edições anteriores de Momento Espírita. Encontrará também informações sobre o Clube do Livro, vídeo-palestras de temas variados, bem como mensagens espíritas em card e em áudio. E atenção! Como todos os anos, neste período, o Lar Meimei estará promovendo mais uma edição do Bazar de Natal, contando com a presença e a participação do público em geral. O bazar continuará funcionando no Salão de Festas do Lar Meimei, com entrada pelo portão da Rua 7 de Setembro, funcionando diariamente das 9 da manhã às 9 da noite, de segunda a sexta. No sábado, funcionará só no período da manhã, das 9 às 13 horas, e estará fechado no domingo. O Bazar de Natal do Lar Meimei estará aberto ao público no período de 13 a 23 de dezembro. Como sempre, oferecerá ao público peças de artesanato, brinquedos, doces e salgados e livros espíritas. O bazar conta com a sua visita, se possível adquirindo algum dos nossos produtos. A renda do bazar reverterá em prol das atividades assistenciais da instituição. Um caso para nossa reflexão. Uma jovem australiana de 27 anos, chamada Holly Butcher, sofreu ao final de sua vida uma insidiosa doença. Após longo tempo de tratamento, expectativa e dor, ela desencarnou. Foi uma dessas situações em que a medicina, diante da doença impetuosa e sorrateira, pouco pôde fazer. O caso passaria quase despercebido do grande público, não fosse uma carta que Holly deixou com as anotações que veio fazendo ao longo da enfermidade e que em pouco tempo caminhou pelo mundo por meio das redes sociais. Na última etapa da doença, Holly, dirigindo-se aos seus leitores, fez a seguinte observação: é uma coisa estranha perceber e aceitar a sua morte aos 26 anos de idade. Isso é apenas algumas dessas coisas que você ignora. Os dias vão passando, ela continua, e vocês apenas esperam que eles continuem vindo, até que o inesperado aconteça. Eu sempre me imaginei envelhecendo e ficando com rugas, muito provavelmente causadas por minha linda família, cheia de crianças. Eu planejava construir isso com o amor da minha vida. E mais adiante ela considerou, contemplando a vida: é tudo tão insignificante quando se olha para a vida como um todo.
Estou vendo meu corpo desaparecendo diante dos meus olhos e não há nada que eu possa fazer. E tudo o que desejo agora é que eu pudesse ter mais um aniversário ou Natal com a minha família, ou apenas mais um dia com o meu parceiro e o meu cão. Ante a iminência da partida, sopesando os prós e os contras da vida, Holly ensaiou alguns conselhos para os que ficaram, dizendo: só quero que as pessoas parem de se preocupar tanto com as coisas pequenas e as tensões insignificantes da vida e tentem lembrar-se que todos nós temos o mesmo destino depois disso tudo. Então, faça o que puder para que o seu tempo seja incrível, sem besteiras. Nesses momentos que você estiver lamentando por coisas ridículas, apenas pense que alguém está realmente enfrentando um problema. Seja grato pelo seu pequeno problema. Não faz mal reconhecer que algo é irritante, mas tente não continuar a carregar isso e afetar negativamente o dia de outras pessoas. A mensagem de Holly Butcher sensibilizou muita gente. Ela, uma menina de 27 anos que nesta vida viveu tão pouco, demonstrou que os poucos anos de sua vida foram suficientes para pensar em algo mais profundo que todo ser humano deveria curtir durante sua existência na Terra. Holly Butcher não era espírita e com certeza não tivera ainda qualquer contato com o espiritismo. Talvez não professasse qualquer religião, porque sua mensagem fala de valores espirituais, mas não fala de Deus. Assim mesmo, nascida do mais profundo de seu ser, ela demonstrou o quanto valioso é viver cultivando o que a alma tem de mais precioso e belo para oferecer. E atenção para o livro, que vamos sortear logo mais em nosso programa, As Irmãs Sol, romance do espírito Antônio Carlos, recebido pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, da editora Petit. Se você quer participar, mande agora mesmo um WhatsApp para o DDD 14 e o número 981051535, dizendo que quer ganhar o livro. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Conhecendo a doutrina espírita. Relacionamentos. Não é difícil perceber que onde duas ou mais pessoas permanecem juntas por muito tempo, é muito grande a probabilidade de existirem conflitos entre elas, que muitas vezes se transformam em desentendimentos pessoais e até agressões. Isso acontece porque as pessoas são diferentes entre si, pensam de forma diferente, têm pontos de vista próprios e por isso, se elas não tiverem maturidade suficiente para conviver com os desiguais, poderão se voltar umas contra as outras, apelando até mesmo para a violência. É o que acontece dentro da família. Todavia, o conflito de opiniões é perfeitamente compreensível, mas a violência não. Ao contrário do que muita gente pensa, se todas as pessoas estiverem de acordo sobre tudo, se suas ideias, interesses e preferências forem idênticos, não haverá progresso, pois o progresso resulta justamente da troca de diferentes pontos de vista ou do confronto de ideias. Na lei da natureza, o progresso acontece a partir do encontro dos diferentes e não dos iguais. A partir dessa realidade, podemos concluir que deveríamos agradecer a Deus pelo fato de vivermos entre pessoas que pensam diferente de nós, que têm visões diferentes de vida, que não concordam conosco em tudo, pois é pelo conflito de ideias que surgirão ideias novas. Quão monótono seria o mundo se todos fossem iguais, diz o filósofo. Infelizmente, nem sempre vamos assim. E os conflitos já surgem desde o grupo familiar, entre os entes queridos, até a sociedade e as nações. Quase sempre queremos que a nossa ideia prevaleça sobre as demais, que ela seja melhor e a mais respeitável, esquecendo que se temos o direito de cultivar as próprias ideias,
Todos aqueles que discordam de nós também têm o direito de pensar por suas próprias cabeças. A liberdade de pensamento é uma prerrogativa que Deus nos concede, esperando que ela possa contribuir para o nosso crescimento espiritual e para o progresso da humanidade. Reconhecer que não somos donos da verdade é o mínimo que necessitamos para descortinar novas verdades e progredir sempre. Se atingirmos este nível de compreensão, não vamos agredir aquele ou aquela que pensa diferente e que pode estar ao nosso lado. Ao contrário, vamos ouvir com atenção o que nos tem a dizer para descobrir se podemos aproveitar suas ideias e, se possível, se ele ou ela estão dispostos a ouvir o nosso ponto de vista. Amar somente os que pensam como nós pensamos, ou amar somente aqueles que nos amam porque eles concordam conosco, não custa nada, nada mesmo. Mas também não tem nenhum mérito, pois disso não resulta nenhum crescimento. Se amais somente os que vos amam, disse Jesus, o que fazeis nisso de especial? As pessoas de má vida também o fazem. Amai, pois, os vossos adversários, aqueles que não pensam como vós, e vereis o reino dos céus. Chegou agora o momento do sorteio do livro que anunciamos. As Irmãs Sol, romance do Espírito Antônio Carlos, recebido pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, editora Petit. O livro sai para o ouvinte Elias Domingos da Silva. Parabéns, Elias Domingos da Silva. Vá buscar o seu livro durante a semana e no horário comercial na loja Leves, na rua Minas Gerais, número 148. Agradecemos a sua amável audiência e atenção. Se você permanecer na Rádio Meimei, vai assistir na sequência o programa Perspectiva, comentários sobre temas atuais sobre a ótica espírita. Ao final desta edição, o Momento Espírita deseja a você e a todos que nos acompanharam saúde e paz. Para encerrar, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Um momento antes de negar-se aos apelos da caridade, medite um momento nas aflições dos outros. Imagine você no lugar de quem sofre. Observe os irmãos relegados aos padecimentos da rua e suponha-se constrangido a semelhante situação. Repare o doente desamparado e considere que amanhã provavelmente seremos nós candidatos ao socorro na via pública. Examine o ancião fatigado e reflita que se a desencarnação não chegar em breve, não escapará você da velhice. Contemple as crianças necessitadas, lembrando os próprios filhinhos. Quando a ambulância deslize, rente ao seu passo, conduzindo o enfermo anônimo, pondere que talvez um parente nosso, extremamente querido, se encontre a gemer dentro dela. Escute pacientemente os companheiros entregues à sombra do grande infortúnio e recorde que em futuro próximo é possível estejamos na travessia das mesmas dificuldades. Fite a multidão dos ignorantes e dos fracos, cansados e infelizes, julgando-se entre eles, e mentalize a gratidão que você sentiria perante a migalha de amor que alguém lhe ofertasse. Pense um momento em tudo isso e você reconhecerá que a caridade para nós todos é simples obrigação.